Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais um vídeo em que a gente vai falar sobre movimento circular. Então, o que a gente vai tentar fazer nesse vídeo de hoje? A gente vai tentar fazer algumas conexões entre as ideias de cinemática que você já tem, de velocidade, de aceleração e as equações de movimento, com essa ideia de movimento circular. Tá? Então, a gente vai tentar aí definir o que é aceleração centrípeta, o que é velocidade angular, o que é período, frequência, como é que essas coisas estão relacionadas, beleza? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é o movimento circular. Né? O movimento circular ele segue, né, a trajetória de uma circunferência. Então, o que meio que está variando, né, nesse movimento circular é, se você pensar em relação ao centro dessa circunferência, né, você está variando o ângulo que você está em relação a isso. Então, vamos supor que você comece ali no ângulo de 0 grau, por exemplo. Né? Então, passado um certo tempo, você vai se mover em volta dessa circunferência e vai variar, né, o ângulo ali em relação ao centro. Isso vai acontecer num certo tempo, num certo período, ΔT. Então, se você está se deslocando num certo tempo, isso é a ideia de velocidade, deslocamento por tempo. Só que agora a gente está falando de variação do ângulo em relação ao tempo. Isso é o que a gente chama de velocidade angular. Então, a velocidade angular é como que o ângulo está variando conforme o tempo vai passando. Se a gente for pensar numa volta completa, né, que em radianos seriam 2π, né, ou 360 graus, né, isso vai acontecer, né, se vocês lembrarem da ideia lá, né, quando vocês viram movimentos harmônicos, né, uma volta completa, o tempo que demora para completar uma volta é o que a gente chama de período, tá? E a gente usa essa letra T maiúscula aí. Então vejam só, se a velocidade angular é a variação do ângulo em relação ao tempo, para uma volta completa, a variação do ângulo é de 2π. E o tempo é o período. Se você substitui isso, você chega numa expressão para a velocidade angular, que é 2π sobre o período. Então, isso daí é uma forma de calcular a velocidade angular. Mas se você lembrar que a frequência é o inverso do período, também tem como achar uma expressão para a velocidade angular que utiliza a frequência em vez do período. Tá? Já que um é o inverso do outro, ficaria 2πf. Beleza? Então, essas daí são formas de calcular a velocidade angular. Fazer um paralelo entre o que vocês já conhecem da cinemática e o que, né, a gente está vendo de movimento circular, a ideia de ΔS, de deslocamento, vai virar o quê? Variação no ângulo. Tá? A ideia de velocidade, que era ΔS sobre ΔT, vai virar a ideia de velocidade angular. É o quanto o ângulo está variando com o tempo. E a gente viu que tem como escrever isso, né, em função do período e da frequência. Também existe essa relação para a aceleração. A aceleração que é ΔV sobre ΔT. Né, quando a gente está pensando em movimento circular, a gente vai pensar, né, nessa aceleração que é em termos da velocidade angular. É uma aceleração angular. E aí todas aquelas expressões, né, da cinemática você consegue escrever para o movimento circular. É só fazer esse paralelo. Por exemplo, a equação horária do movimento, né, o que vocês chamam aí de sorvetão, né, ficaria como? O S é o θ, o S0, θ0. A velocidade inicial é a velocidade angular inicial. E a aceleração? É a aceleração angular. Então, todas aquelas equações, Torricelli, você pode fazer isso para todas, beleza? Bom, vamos pensar então como é que fica, né, essa relação entre a velocidade angular e a velocidade, tá? Bom, se você for pensar, né, numa cordinha, por exemplo, e você pega dois pontos dessa cordinha, um mais perto do centro, onde você vai girar, né, essa cordinha, e um outro mais distante. Então você vai girar os dois vão girar juntos, né? O que você percebe, né? Você percebe que o ponto que você colocou mais perto do centro vai seguir uma certa trajetória, né? Vai atingir aí, né, vai fazer um certo deslocamento. O que você colocou mais longe vai fazer um deslocamento que é fácil perceber que é maior. Ou seja, quanto mais distante você estiver do eixo da rotação, mais rapidamente esse ponto se move. Né? Então a gente poderia determinar aí uma velocidade V1 e V2 do ponto que está, né, mais perto e que está mais longe, ou seja, que está com raio menor e com raio maior. E aí fica nítido que a velocidade do que está com raio maior é maior do que a velocidade do que está com raio menor. Agora, a variação do ângulo foi o mesmo. Foi a mesma variação de ângulo e isso aconteceu no mesmo período. Então, o que a gente pode dizer a respeito da velocidade angular? É que a velocidade angular dos dois foi a mesma, porque variou o mesmo ângulo no mesmo tempo. Mas a velocidade escalar não. A velocidade é maior do ponto que está mais distante.
Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a velocidade ela é proporcional ao raio no movimento circular. Quanto maior é o raio, maior é a velocidade. Então, quanto mais distante do eixo da rotação você está, mais rápido você se move. Tá? Bom, como é que fica isso? Relacionando a velocidade com a velocidade angular, a gente tem essa expressão que diz que V é igual a ômega-r. Mas a gente tem uma porrada de expressões aí para o ômega. Então vamos tentar aplicar isso para ver várias formas de calcular a velocidade. A velocidade ela, pode ser calculada como sendo ômega-r, mas já que o ômega pode ser calculado como 2π sobre o período, então a velocidade pode ser 2πr sobre o período. É só colocar no lugar do ômega 2π sobre t. Como o ômega também pode ser calculado como sendo 2πf, então a gente tem aí mais uma outra expressão da velocidade em relação à frequência. Bom, e a ideia de aceleração centrípeta? A ideia de aceleração centrípeta é, quando a gente pensa em aceleração, a gente está pensando em variação da velocidade. Só que a velocidade é um vetor. Então, velocidade tem módulo, direção e sentido. Quando a gente pensa na variação da velocidade em termos do seu módulo, a gente pensa na aceleração escalar, ΔV sobre ΔT. Mas quando você pensa na variação da velocidade em relação à direção ou sentido, a gente está pensando numa aceleração que ela é centrípeta. A velocidade está mudando, mas ela está mudando ali, o sentido dela, o ângulo dela ali. E aí a gente vai ter essa ideia de aceleração centrípeta, que depende da velocidade e do raio. Bom, como é que a gente aplica isso para um problema aí que os vestibulares adoram, que são os sistemas de engrenagem? Então a gente tem duas engrenagens, uma engrenagem com raio maior e uma com raio menor. Tá? Então o raio R1 é maior do que o raio R2. Só que eles estão conectados de alguma forma. Então conforme uma engrenagem gira, a outra gira também. O que é incomum entre os dois? Já que esses dentes eles têm que encaixar perfeitamente, a gente sabe que a velocidade das duas engrenagens deve ser igual no ponto em que eles estão conectados, porque senão uma engrenagem passaria por cima da outra, iria arrastar uma na outra, a gente não quer isso. Então o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade escalar da primeira engrenagem é igual à da segunda. E aí a gente pode usar aquelas expressões todas para poder ter aí igualdades possíveis, Já que o V é igual a ômega-r, se a velocidade dos dois são iguais, o ômega-r dos dois são iguais. Tá? Se a gente for pensar em termos dessa velocidade para a relação com o período, por exemplo, já que o ômega é 2πr sobre o período, a gente consegue escrever aí uma expressão para essa igualdade entre as duas engrenagens em termos do período também. Cortando 2π aí dos dois lados, fica como? Fica que o raio sobre o período de uma das engrenagens é igual ao raio sobre o período da outra engrenagem. Então a gente consegue uma relação entre, se o raio é maior, a gente tem uma relação entre os períodos, ou seja, o tempo que demora para cada uma dessas engrenagens dar uma volta. A mesma coisa para a frequência, o número de voltas que essas engrenagens vão dar. Então a gente tem essas relações entre essas engrenagens, sabendo que o raio 1 é maior que o raio 2, e olhando para essas expressões todas aí que a gente escreveu, a gente percebe, por exemplo, que sendo o raio do primeiro maior do que o do segundo, a velocidade angular do primeiro vai ser menor do que a do segundo. Ou seja, o segundo, o menor, vai girar mais rapidamente do que o primeiro. O período do primeiro vai ser maior do que o do segundo, porque demora mais tempo para completar uma volta. Em compensação, o primeiro gira menos vezes do que o segundo. Tudo isso são relações possíveis. E se a gente for pensar num sistema de engrenagem em que não são os dentes que juntam essas engrenagens, e sim o próprio eixo? Se é o eixo que está girando as duas engrenagens, a gente poderia pensar aí, é fácil perceber que os dois estão dando, digamos assim, o mesmo número de voltas, ou estão girando na mesma velocidade angular, porque eles estão unidos por esse eixo. Então, quando a união é através do eixo, a velocidade angular dos dois são iguais, só que a velocidade angular é igual, mas como o raio do primeiro é maior do que o do segundo, a velocidade escalar fica maior no primeiro. O período e a frequência ficam iguais. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, estão aí os meus contatos, e a gente vai se falando, beleza? Valeu, pessoal, abração.